Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. No programa de hoje falaremos sobre papéis e responsabilidades na gestão condominial. Você sabe o que cada um faz? Qual o papel do síndico, subsíndico, conselheiro? Quais suas responsabilidades? Tem muita confusão. Se você souber, ou se os seus condôminos souberem, será muito mais fácil para a gestão ser otimizada e de qualidade. Então, vem comigo. Hoje temos duas convidadas especiais, uma de Belo Horizonte, a outra do Rio de Janeiro. Vamos começar pela cidade do pão de queijo. Paula Oliveira, prazer enorme ter você aqui, uma síndica de muito sucesso, aliás, as duas síndicas de muito sucesso em regiões diferentes, mas é um prazer enorme, primeiro, você aqui, Paula. Muito obrigada, Ricardo, mais uma vez aqui com vocês, agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. E Márcia Montalvão, também uma síndica de muito sucesso no Rio de Janeiro, um prazer enorme ter a sua presença com a gente. Prazer é meu, obrigada pela oportunidade, muito bom estar aqui compartilhando informação, conhecimento, é sempre muito relevante. Nós que agradecemos, eu vou começar com você. Aqui fora do ar a gente estava batendo papo e você falou que faz um material, vou começar já por essa parte. Ok. Eu falei que eu não tinha roteiro, né? Você não acreditou? Sim. Você falou que faz o material e que esse material você já ali coloca os papéis de cada um. Sim. E pelo que eu entendi, posso usar uma palavra que talvez você não goste, não sei, fique à vontade. Você já doutrina um pouco como que cada um tem que se comportar, como cada um tem que... para quem ligar, quando ligar, por que ligar. Então, assim, a responsabilidade de cada figura e já coloca, assim, uma espécie de limite também, eu acho que para os condôminos, porque isso é importante. Posicionamento, né? Então, por favor, explique pra gente como você faz. Você falou que dá muito certo. Sim. Na verdade, quando a gente assume um condomínio, eu faço um diagnóstico para entender onde eu estou entrando, né? E nisso a gente faz as análises de documentação, de convenção, regulamento, de todos os processos que, se é que tem, né, nesse condomínio, quando não tem, a gente tem que implantar, ou a gente informar. O grande problema na área condominial é a falta de informação, ou a informação errada, que faz com que as pessoas tomem atitudes e tenham conflitos desnecessários. Então, uma forma de mitigar isso é você informar, esclarecer para as pessoas os papéis de cada um. E nesse documento que eu chamo de Manual de Boas Práticas, além da parte jurídica que eu informo, porque tem muito problema de vizinho com vizinho, que acham que é o síndico que tem que resolver, então a gente já informa como que é o problema entre vizinhos, né? Eu acho que quando você informa, você dá a informação, você tem como mitigar esses tipos de questionamento. E aí tem que ser muito estratégica essa comunicação, porque ninguém lê ata, ninguém lê convenção, regulamento interno, mas esse manual de boas práticas, ele é objetivo. Então, o objetivo desse documento é justamente trazer essa informação. E nisso, além da parte jurídica, tem os papéis. Então, qual é a responsabilidade do síndico pelo Código Civil? E muitas vezes vem repetido ou tem algum detalhe a mais na convenção. O papel do conselho também, que é muito importante, e hoje em dia a gente tem tido muitos problemas de conselho achar que é ele que faz a gestão do condomínio e não o síndico, quando na verdade o nosso objetivo é ter uma gestão compartilhada, né? Porque ainda mais quando atua profissionalmente, você não reside no condomínio, então é muito importante que tenha essa participação do conselho. Mas a participação do conselho não quer dizer que o síndico tenha que obedecer o que o conselho faz, o que o conselho quer, o que o conselho fala, e sim ter um compartilhamento de informações e de estratégias de como aplicar determinadas decisões que são relevantes para aquele universo condominial, que cada um tem a sua cultura. Depois termina. E aí, quando a gente informa qual é o papel do síndico, qual é o papel do conselho, o conselho já começa a se situar, já entender qual é o papel dele, e eu não entro no embate. Eu estou trazendo uma informação que está explícita em lei,
que não tem contestação, né? E aí, como a gente vai operacionalizar essa relação é de acordo com cada um, né? E aí também tem os papéis dos prestadores de serviço, que inclui administrador, assessoria jurídica, engenharia, arquitetura, os próprios funcionários. Então, esse tipo de manual que eu deixo inclusive como legado, né, para onde eu atuo como síndica, ele é muito rico porque ele continua sendo usado, sabe? E é muito interessante que quando tem alguma alteração a gente só altera e tudo é sacramentado em assembleia para ficar oficializado no condomínio. Pegando um gancho aqui no que você falou, Paula, você tem uma experiência grande como síndica profissional também, né? Vocês duas têm. E a gente vê que muitas vezes o conselho, ele quer um síndico para ser o pau-mandado. Sim. Então ele não quer assumir responsabilidades, aí contrata um síndico, uma síndica profissional e quer direcionar o trabalho e quer que ele seja o marionete desse condomínio. Esse posicionamento tem que ser feito, acho que esse é um ponto importante aí, tete a tete com esse conselho, esse é um ponto. E também, falando de síndico profissional, eu sempre falo em sala de aula nos nossos cursos da Gabor, que na prática, muitas vezes, a hierarquia se inverte o conselho com o síndico. Na prática, na questão de o síndico tem o conselho como se fosse empresa, né? Então ele tem ali normalmente os 3 conselheiros, aí ele traz ali o que ele acredita ser o mais correto, alguns caminhos para decidir em conjunto, mas quem bate no peito e vai decidir, então se o conselho falar, não, eu quero que você faça corte à luz dos devedores. Como se posicionar perante a esse problema que existe, você já deve ter vivido também, de que quem está ali na reta é o síndico e a última palavra é do síndico, por mais que ele seja profissional e por mais que seja um conselho, às vezes, qualificado e que pode e até deve dar sua opinião, seu ponto de vista, mas que a palavra final vai ser do síndico ou da síndica. Essa questão é complicada porque acontece muito isso na prática, né? Inclusive, quando a gente é chamado para apresentar uma proposta, às vezes é criada uma comissão, que normalmente é o conselho, e que eles definem até aquele síndico que talvez eles identificaram ali que no dia a dia, na prática, vai fazer aquilo que eles estão querendo, né? O bananão, né? Vamos atrás do bananão. Exatamente. Vocês não acontecem muito, que dá pra ver que vocês são mulheres fortes. Essas aqui vai ser difícil pra manipular. Mas desculpa te interromper. Mas é mais ou menos isso, né? Me recordo, deve ter uns 2, 3 anos, eu participei de uma concorrência e eu fui apresentar para o conselho. Falei, olha, a gente faz as reuniões com o conselho, a gente tem reuniões com moradores também, logo nos primeiros 6 meses para entender melhor o condomínio, para depois a gente chamar uma assembleia ou, se caso precisar, de chamar antes. Aí o conselho falou assim, mas a gente não quer que você reúne com os moradores. A gente quer que você reúne e crie os direcionamentos com a gente, porque tem muita gente aqui que não sabe de nada. Eu falei, percebe-se, inclusive, o conselho, né? Porque a gente precisa de fazer cumprir a convenção, o regimento interno, Código Civil, né? E as demais legislações. E muitas vezes você tem que se posicionar e ir contra aquele conselho. Eu tenho um caso de uma conselheira que eu me posicionei desfavorável a um pedido dela pessoal e hoje ela persegue, oposição. Ela não aprova nada, mas ela desaprova as contas, mas também não aponta o motivo. Então, acaba que você tem que ter muito a famosa oposição por oposição. Exatamente. É um desgaste, né? E é um desgaste absurdo. E normalmente isso acontece em condomínios de alto padrão, né? Porque são pessoas normalmente com formação, então que acham que conhecem mais do que a gente, então advogados, juízes, administradores de empresas grandes, então acha que está contratando um síndico, é só um sindiquinho, né? Ali a gente põe, salário, eu pago o seu salário, eu vou direcionar porque eu sou diretor de tal empresa que dá 5 milhões por mês. Então, assim, eu percebo, já vivi muito isso, até o ponto de que muitas vezes o síndico fala, ou eu, ou você, ou vocês, né? Eu acho que chega num limite de que não dá. Você vai aceitar ser pau-mandado de um condomínio? Não, e eu já saí de condomínio por conta disso. Eu acho que isso acontece muito por falta de informação. E aí já começa pelo fato do síndico ser eleito e não contratado.
E essa questão da eleição, as pessoas não entendem o tamanho da responsabilidade que ele assume ao ser eleito. Né? Ele vira o representante daquele condomínio e ele responde civil, criminalmente, tributariamente, ambiental. Fazer um corte, ele vira representante de todos igualmente, não só dos conselheiros, né? Exato, ele vira representante do condomínio. Ele é igualmente representante daquele conselheiro como daquele morador, daquele condômino que não desce na Assembleia. E assim, isso que você está falando de eu não tenho essa visão, pelo menos no Rio, de o fator cultural ou de formação influenciar nesse nível de querer mandar no síndico. Agora eu vejo muita gente que acha que entende de alguma coisa e não entende, falando besteira, e advogado, por exemplo, que é criminalista achando que entende de área condominialista. Isso já aconteceu na prática comigo. E aí é o tato, é a flexibilidade que a gente tem que ter. Eu acho que o síndico, a principal característica é ter essa capacidade de flexibilização com todo tipo de pessoas. Porque a gente é obrigado, né? Essa função, ela obriga o síndico a se relacionar com vários tipos de pessoas, com vários níveis culturais e de educação. E a gente tem que aprender a, primeiro, não absorver isso para si, porque senão a gente fica doente. E eu conheço, então, a gente tem muita gente que é assim. Que na pandemia foi atrás de psiquiatra, foi tomar remédio, porque já é difícil ser síndico. Sim, naquele momento inicial da pandemia foi pior ainda. Não é à toa que eu fui estudar programação neurolinguística, né? A gente busca alternativas, porque se a gente escolher essa área e a gente quer ficar nessa área, porque a gente está aqui numa área que está em amplo crescimento, que é recente no mercado, né? Essa questão de condomínios mais complexos, que precisa de profissional, e terem esses profissionais, não tem regulamentação, tem toda uma questão, e a gente está nessa seara por algum motivo, né? Normalmente a gente gosta de gente, a gente somos quer... Somos loucos, né? Tem isso também. Somos meio assim, né? Mas enfim. Brincadeira à parte, já vou trazer a Paula para a conversa. Somos loucos e todo mundo é louco, mas precisa gostar de pessoas e precisa ter um ideal, né? E eu acho que a gente tem que ter essa capacidade de informação. Você estava falando aí do corte de luz, né? E eu acho que esse posicionamento que a gente tem que fazer tem que ser um posicionamento assertivo com a gente, sabe? E não com o outro. Porque muitos criam expectativa em como a gente deve se comportar. E eu acho que a gente precisa ter a nossa identidade preservada e o nosso posicionamento em qualquer situação. Então, assim, contra a lei ou contra alguma coisa que eu sei que eu vou ter que responder pelo meu CPF, eu sou taxativa e negativa. E não tem conversa. Tá certo. E nesse momento o síndico tem que se posicionar. Não é não. E assim, para o síndico falar não é não com segurança, ele tem que entender o que está falando. Deixa eu trazer, Paula. Isso. A gente outro dia estava dando uma aula, essa semana, e aí um rapaz com pouco conhecimento que estava na aula falou: Ricardo, não vai ter uma aula para explicar qual o papel do subsíndico? Né? E a gente está falando hoje de papéis e responsabilidades. Sim. Aí eu falei: te dou uma aula agora, em 33 segundos. Eu falei, segundo o Código Civil, não é obrigatório. Não tem subsíndico, não existe subsíndico. O subsíndico, ele está previsto na lei anterior, que é condominial, e nessa lei, então assim, se não tiver na convenção, não tem subsíndico no condomínio. E se tiver na convenção, aí vai estar descrito o que é a função dele na convenção. Ele falou... mas uma aula de conselho tinha que ter. Eu falei, então vamos lá. Segundo o Código Civil, eu não sou advogado, mas segundo, a gente precisa conhecer. Você também não é advogada, né? Não, eu tenho pós em direito. Mas a gente precisa conhecer, independente de ser advogado, a gente precisa conhecer a legislação que a gente está inserida. Então, assim, segundo o Código Civil, o Conselho Fiscal, ele vai chegar ali e vai falar na Assembleia, eu aconselho que seja aprovada as referenda contas ou não a aprovação. Só. E aí, mas no meu condomínio, então, no seu condomínio, provavelmente, eu falei para ele, deve ter, o Conselho Fiscal também deve ser consultivo e deve ter ali na convenção as responsabilidades. Bom, já me estendi mais do que eu tinha que me estender,
Você é advogada, por favor, nos explique essa situação sobre responsabilidades e papéis de subsíndicos, conselhos e como que eles se envolvem dentro do condomínio. Então, o subsíndico, você bem colocou aí, né? Não tem previsão atualmente legal, né? Então, a gente vai lançar a mão da convenção. Normalmente, pelo menos lá em Belo Horizonte, a gente sabe que muitas convenções são Ctrl+C, Ctrl+V, né? Não tem Brasil inteiro isso, viu? Não tem essa tão esmiuçado assim as definições das funções, né? Coloca na ausência do síndico, o subsíndico assume, mais voltado para uma questão financeira, né? E também, num caso, por exemplo, de renúncia do síndico, o subsíndico ele assume ali automaticamente até que seja feita uma nova eleição. Isso lembrando se tiver na convenção, ela tá falando da convenção, né? Porque muita gente acha que o subsíndico ele substitui o síndico, vai substituir o síndico. Em qualquer ausência, né? Em qualquer ausência, não, ou quando ele acontecer alguma coisa, e não tem isso em lugar nenhum, só se tiver na convenção. Sim. Eu, particularmente, na prática, eu nunca vivenciei um caso, até quando a gente assume como síndico externo, síndico profissional, condomínio, de ter ali um subsíndico, porque normalmente algumas pessoas que ficavam à frente da gestão, elas querem sair, elas saem, não, eu não quero nem mexer com isso mais, ou se envolve no conselho entendendo que o conselho é acima do síndico, né? Então, mas de qualquer forma, tem que lançar a mão da convenção do condomínio para saber exatamente quais são as funções. E o conselho, como você... Fazer o seguinte, você conhece o João Kleber, que ele falava para? Eu vou fazer o para. A gente vai tratar do conselho no segundo bloco. Quero falar de conselho fiscal, conselho consultivo, a questão de poder ser conselho fiscal junto com o consultivo. Quero entrar também no papo de administradora ou contabilidade, que funciona de maneira diferente, muitas vezes no Rio, em BH, em São Paulo. No Rio tem aquela questão de ter 2 formatos, ou em vários lugares que é a gestão total, que é chamada. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Tá gostando do programa? Já curtiu, já deu seu like, já compartilhou, já comentou? Não? Então faça isso para nos ajudar a disseminar informação de qualidade. Estamos chegando perto de 4 milhões de visualizações e quando atingirmos vamos fazer uma festa bem grande aí para comemorar. Segundo bloco, sexta-feira, essas respostas e muito mais. Até lá.